Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos. Uma indicação literária para vocês. O livro O Discurso do Rei. Alguém já leu esse livro? O Discurso do Rei? Talvez você não tenha lido o livro, mas já viu esse filme, O Discurso do Rei? Eu recomendo, é um livro e também, por consequência, um filme muito interessante. Ele é um livro de Mark Logue e de Peter Conrad. E nesse livro, ele conta a história do rei Jorge VI da Inglaterra. E esse rei ele tinha uma grande dificuldade. Ele era gago. E Jorge VI, ele foi coroado rei da Inglaterra em um momento crucial da história, em meio a uma guerra. E ele precisava falar ao povo, à nação inglesa, de forma clara e confiante para liderar o país. Todavia, ele sofria de muita ansiedade e insegurança. E isso se refletia ainda mais na sua gagueira. Ele já era gago. E com esse sentimento de ansiedade, insegurança, gaguejava mais ainda. Então ele não se via diante da população capaz de fazer um discurso ao povo que tanto necessitava de ouvir uma palavra do rei. E aí, o livro vai narrar o processo de terapia do rei Jorge VI. E aí vai mostrar todas as dificuldades, todo o progresso que ele teve nesse tratamento. E o livro vai mostrar muito a amizade que ele faz com o seu terapeuta. Já vou dar o resultado. Ele consegue pronunciar-se à nação com confiança e clareza. E foi muito importante para o povo. Gerou esperança naquele país. Quando nós olhamos para os discursos de um outro rei, os discursos de Jesus, nós percebemos diretamente, irmãos, clareza e confiança naquele que fala. Diferentemente do rei Jorge VI, quando Jesus se colocava para discursar, ele sabia plenamente do que ele estava falando, ele tinha total domínio do que ele estava falando. Ele tinha consciência daquilo que ele estava dizendo. Os discursos de Jesus, eles tinham essa clareza, porque ele era um rei de verdade. Era o rei dos reis. A clareza do discurso de Jesus era de tal maneira que tinha tanta autoridade, que as pessoas olhavam para ele, ele fala diferente. Ele não discursa como os escribas, que eram bons em oratória, eram bons em discursos, mas olhavam para Jesus e falavam, esse é diferente. O discurso dele tem algo diferente. E tinha mesmo. Porque esse que estava a discursar era o Criador do céu e da terra. O próprio Deus encarnado começou a falar às multidões, falar aos discípulos. Então ele falava com autoridade. Por isso que os discursos de Jesus nas Escrituras, meus irmãos, eles são importantes para nós olharmos, analisarmos. Porque esses discursos nos ajudam a compreender a mensagem do Evangelho. O que Jesus disse às multidões, o que Jesus disse em determinado momento, em particular aos seus discípulos, aos 12 apóstolos, nós precisamos atentar. Por isso eu proponho à igreja que a partir de hoje, nós vamos começar uma nova série de exposições bíblicas. Nós já vimos os milagres de Jesus, nós já vimos as parábolas de Jesus, e agora vamos começar a ver os discursos de Jesus. E não tem um discurso melhor para nós começarmos que o maior discurso de Jesus. Alguém sabe onde está o maior discurso de Jesus? Sermão da montanha, o sermão do monte, Mateus 5. Vamos abrir lá, por favor? Mateus 5. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então, ele passou a ensiná-los. Ele passou ao discurso. Jesus disse, versículo 3,
Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Até o versículo 12. Senhor, nós estamos lendo esse discurso de Cristo Jesus. Essas palavras ecoam até hoje e ecoarão para todos sempre. Mas nos dê entendimento, Deus, desse discurso. Que não sejamos apenas ouvintes, mas sejamos operosos praticantes da palavra do Senhor Jesus. Que teu Santo Espírito, Deus, nos capacite a isso. Em nome de Jesus, amém. Existem, de fato, muitas narrativas que terminam assim: viveram felizes para sempre. E a gente acha bonito. Ai, que final bonito. Todavia, irmãos, a gente não sabe o que sucedeu, de fato, na vida dos personagens. Porque a história para ali. Será que, de fato, esses personagens viveram felizes o tempo todo? Será que depois da grande aventura que eles passaram, das grandes lutas, das grandes dificuldades, nunca mais surgiu nada? Será que nunca mais tiveram desafios? Eu creio que não. Tanto que, muitas dessas histórias que terminam assim, viveram felizes para sempre, tem a parte 2, tem a parte 3. Não temos certeza se, de fato, eles viverão plena alegria. Não sabemos o que enfrentariam de dificuldade até o fim, de fato. Jesus aqui, irmãos, nos dá a ideia disso. Esse começo de discurso de Jesus, na verdade, aponta para o final. Jesus está dizendo aqui que o final é: viveram felizes para sempre. Viveram felizes para sempre. Só que os personagens nessa história somos nós. Jesus está narrando aqui, ou discursando a respeito daqueles que estavam para ouvir a sua voz, como nós estamos fazendo nessa noite. Só para a gente entender o contexto aqui, irmãos. Jesus estava iniciando o seu ministério. E foi bem na época que João Batista foi preso. Jesus então começou o seu ministério público. E aí, Jesus passou a ensinar a palavra de Deus, como um legítimo rabino, como rabi, como mestre. Porque ele tinha conhecimento necessário das Escrituras para tal. Ele, irmãos, começou a ensinar, não de modo aleatório, não daquilo que ele achava, mas ele começou a ensinar de fato a palavra de Deus. Lembra que eu disse que as pessoas olhavam para ele e diziam: esse tem autoridade para falar? E mais, além do ensino, Jesus também começou a curar pessoas, a tratar todo tipo de doenças entre o povo. Agora pensem, alguém que ensina muito bem, alguém que cura, que opera maravilhas, será que vai ter pouca gente atrás dele? Uma multidão começou a seguir a Jesus, de tal maneira que não dava mais para reunir as pessoas numa sinagoga, por exemplo. Jesus começou a ensinar em lugares públicos, lugares abertos, como um cenário aqui, ao pé de um monte. Então, vendo aquela multidão, ele sobe um pouco, e os seus discípulos mais próximos se aproximam dele, e ele começa a ensinar. Ele começa o seu discurso. Como eu disse antes, esse é o discurso mais longo de Jesus. E é o mais conhecido também. Porque essa aqui é uma das mensagens mais importantes de Jesus.
ensinando sobre o seu reino, que ele estava estabelecendo. Os irmãos voltarem um pouco no capítulo 4, quando ele começa a pregar, ele fala assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Se arrependam, porque o reino está para começar, ou o reino já começou em mim. E nesse momento, então, irmãos, ele começa a ensinar mais a respeito do reino. E dentro do reino de Deus, ele vai falar de dois relacionamentos: o relacionamento com o Pai, com o Criador, e o relacionamento com o próximo. O sermão da montanha vai se basear nisso. Como é o relacionamento no reino de Deus? Por isso que a gente pode dividir o sermão do monte em 3 partes. O capítulo 5, que é o resumo, é a introdução, mas aponta para a completude da religião que Cristo estava ali apresentando. O capítulo 6, ele vai falar de regras, a questão da religiosidade externa, que é visível. E também vai falar sobre as preocupações da vida, que não podem atrapalhar a nossa vida no reino de Deus. E no capítulo 7, ele vai trazer algumas advertências que nós devemos tomar cuidado. E ele finaliza aplicando esse discurso. Nessa noite, nós vamos falar sobre esses primeiros versículos, a introdução do discurso de Jesus, que a gente conhece como as bem-aventuranças. Ele começa o discurso falando das bênçãos de Deus, das promessas de Deus, para aqueles que pertencem ao reino do Senhor, para aqueles que buscam viver em conformidade, ou viver de acordo com os princípios de Deus. E aí Jesus vai chamar estes de bem-aventurados. E quando a gente fala bem-aventurados, irmãos, nós devemos ter um entendimento que é algo muito melhor do que ser feliz. A gente está usando a ideia de felizes para sempre, mas é algo maior do que isso. Por quê? Porque o nosso conceito de felicidade, muitas vezes, é sentimento. Hoje eu me sinto feliz, não é assim? Hoje eu acordei me sentindo feliz. Talvez amanhã você não vai acordar assim. A sua felicidade vai depender muito do seu estado de espírito e também das circunstâncias que estão ao redor. Mas essa felicidade que Jesus está falando aqui não é essa. É muito maior do que esta. Porque o que Jesus está falando, irmãos, é da felicidade que temos diante do reconhecimento de Deus. Que Deus olha para nós e diz assim: vocês são e serão felizes. O Criador que estabelece a nossa vida, que conduz a nossa vida, ele se volta para nós e diz: vocês são e serão felizes para sempre. Isso é muito maior do que sentimentos, muito maior do que circunstâncias. Por isso que eu quero que nessa noite a gente pense um pouco sobre isso, sobre essa felicidade, sobre os sermos felizes para sempre. Eu quero dividir em 3 partes aqui que Jesus nos apresenta. A primeira, presta atenção, irmãos. A primeira é que nós já somos felizes. Observe que logo na primeira bem-aventurança, o tempo verbal que Jesus usa. Versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Agora, já pertence ao reino dos céus. Lembra que eu disse que quando Jesus veio, ele estabeleceu o reino. E agora ele afirma que são bem-aventurados aqueles que estão nesse reino. Já pertencem a este reino. Irmãos, nós já pertencemos ao reino de Deus. Isso aponta que nós já somos felizes. A felicidade que Jesus vai mostrar aqui mais, não é só no futuro, é para hoje. Só que, olha o que ele diz a respeito destes, que já são felizes. Bem-aventurados os pobres de espírito. Às vezes a gente tem essa ideia de pobre de espírito, a gente usa uma conotação negativa, né? Às vezes você fala para a pessoa assim, mas que a pessoa é pobre de espírito, né?
Às vezes ela não tem perspectiva de vida, vive naquela vida miserável, não sonha, não tem projetos, vive aquela vida medíocre. Mas não é isso que Jesus está falando aqui. Não é esse tipo de pobreza. É justamente o contrário. Jesus está falando aqui sobre aqueles que reconhecem a sua dependência de Deus e estão dispostos a se humilhar diante dele. O reino dos céus, meus irmãos, é para aqueles que têm necessidade de Deus e que entendem que precisam de Deus. Visualiza aquele momento do discurso de Jesus, ele começando assim: felizes ou bem-aventurados os pobres. Naquela multidão que estava ali ao pé do monte, sem medo de arriscar, 90% era pobre. 90% era pobre. Talvez aqueles que estavam ouvindo a mensagem: nossa, nós somos pobres, então nós somos felizes. Mas Jesus fala: pobres em espírito. Jesus não está apontando, meus irmãos, para recursos financeiros aqui. Ele não está dizendo a respeito de pobreza das circunstâncias temporais, mas espirituais. Jesus não está falando de uma pobreza exterior, mas de uma pobreza do coração. Ele não está falando de uma falta de material, mas ele está falando de falta de vida. Sem essa qualidade, sem esse reconhecimento que você precisa de Deus, você jamais pode ser feliz. Jamais. Muitos interpretam esse texto, então, se é pobreza espiritual, então eu tenho que mostrar essa pobreza espiritual, esse desapego. E aí coloca nas coisas materiais. A gente tem um exemplo clássico na história, que é São Francisco de Assis. Ele era um homem rico, ele tinha uma grande herança em suas mãos, mas nesse entendimento de pobreza, para ser bem-aventurado, ele abre mão de todos os seus recursos e passa a viver de ofertas, de auxílio. Mas esse não é o entendimento que Jesus coloca aqui. Ele não está falando para a gente abrir mão das coisas materiais, dos recursos materiais que Ele mesmo nos dá. Mas aqui, irmãos, é olhar para a minha vida, mesmo que eu tenha recursos materiais, eu vou saber, eu preciso de Deus na minha vida. Porque não são esses recursos materiais que me sustentam, é o Senhor que cuida de mim. Então, quando Jesus fala de pobres de espírito, está falando de humildade, é de reconhecer quem você é. E você é o quê? Pecador, miserável, pobre, cego e nu. Esses somos nós, irmãos. Tanto que a palavra que Jesus usa aqui no grego, pobre, é aquele pobre mesmo, é miserável. Porque às vezes a gente fala assim: ah, eu sou pobre, mas você tem um arroz, você tem um feijão, né? Você tem uma carninha, talvez só na janta ou só no almoço, mas você tem. A pobreza que Jesus fala aqui é nada, absolutamente nada, é miséria total. E nós devemos reconhecer isso, que nós somos totalmente miseráveis diante do Senhor. Porque quando temos esse entendimento, meus irmãos, nós nos vemos miseráveis, nós começamos a olhar para aquele que tem tudo para nos oferecer, que é o próprio Jesus. E a partir do momento que você olha para ele e fala: eu preciso do Senhor, você passa a fazer parte do reino de Deus. Hoje, você já pertence a ele. Por isso que hoje, você já pode ser chamado de uma pessoa feliz, porque você conhece Jesus e pertence ao reino dele. E aí, hoje, nesse reconhecimento, você já desfruta de paz e alegria que procede dele. Não é verdade isso? Você que é um crente de verdade, você não consegue experimentar isso? Mesmo em momentos de dificuldade na sua vida, você sente paz, alegria? Mesmo quando a morte chega perto de você, você ainda tem esperança? Mesmo quando acontece uma crise na sua família, você ainda tem fé? Por que isso acontece, irmãos?
Porque nós já somos felizes, porque nós pertencemos a este reino. As pessoas do mundo não têm isso. Elas não têm esperança, não têm fé, não têm amor. E elas continuam na miséria. Nós já somos ricos em Cristo Jesus. Todavia, apesar dessa felicidade já ser real, ela ainda não é a condição final. Ainda passamos por dificuldades. Ela não está completa. Dessa maneira, o segundo ponto é: nós seremos felizes. Nós já somos felizes, mas nós também seremos felizes. E Jesus vai falar por quê. Primeiro, porque nós seremos consolados. Versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqui Jesus está falando do choro. Bem-aventurados os que choram. Mas não é qualquer choro, irmãos. Tem gente que chora por tudo, né? Criança, então, tudo chora. Eu sei de criança que tem até horário marcado para chorar. Aquele horário do dia vai chorar, né? Não é esse choro que Jesus está falando. Não é esse choro por qualquer coisa. O choro que Jesus trata aqui é o choro justamente por causa do pecado. Justamente por causa da injustiça nesse mundo. Jesus está trazendo a promessa do consolo para as pessoas que olham para a vida e percebem as dificuldades da vida, mesmo elas pertencendo ao reino, mas elas têm que enfrentar o pecado, o mal, as injustiças, e elas choram por isso. Elas choram porque o reino não está totalmente estabelecido. E aí Jesus promete que estes terão o consolo. Estes serão felizes se esperarem no Senhor e não se afastarem dele. Porque, irmãos, quando nós passamos por lutas, por dificuldades, jamais pode vir ao nosso coração: vou me afastar de Deus, vou me afastar da igreja, vou me afastar da comunhão. Nunca! Se você de fato pertence ao reino de Deus, você entende que o choro pertence à igreja também. Na reunião de oração hoje, nós comentamos sobre isso. Que tem um momento de a gente compartilhar clamores, choros. E aí eu disse para os irmãos: uma vez que você compartilha o choro, o outro irmão tem que chorar junto também. Isso é o reino. E o consolo que Jesus tem preparado para nós, já desfrutamos agora, em certa medida, em que nós somos consolados por Deus e consolados uns pelos outros. O consolo, meus irmãos, não vai estar nos prazeres deste mundo. Às vezes os pais querem consolar os filhos que estão emburrados, estão chorando. Vai lá e compra um presentinho para o filho. O filho, e já começa a sorrir. Deus não faz isso com a gente. Não é porque você está chorando, clamando, que Ele vai necessariamente dar um presente para te agradar agora. A promessa não é essa. A promessa é para o futuro. Um consolo completo em nosso coração é para o futuro, para o reino que está para ser estabelecido. E como seremos consolados? Definitivamente, com a presença eterna de Deus, em comunhão com Ele, para todos sempre. Virá o tempo, irmãos, que o próprio Deus enxugará todas as nossas lágrimas. Será o dia que o conhecimento de Deus cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. E todos aqueles que choraram pelo reino serão consolados. Apocalipse, capítulo 7, versículo 17, diz assim: pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Segundo motivo porque nós seremos felizes é porque nós finalmente tomaremos posse da nossa herança. Seremos confirmados visivelmente como herdeiros. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Herdarão a terra. E terra, irmãos? Que terra é essa que está falando? Essa aqui.
Não como ela é agora, mas como ela será. A nova criação, o novo céu e a nova terra, sobre os quais nós reinaremos com Cristo Jesus. A promessa é que nós receberemos essa terra. Nós governaremos sobre a terra, dominaremos a terra, só que agora sem o pecado. A questão é que hoje o homem ainda tem um domínio sobre a criação. Que Deus estabeleceu o homem como domínio sobre a criação. Mas ele enfrenta dificuldades. Ele tem o suor do rosto, a terra é hostil a ele. Mas no novo céu e nova terra perfeitas, o homem vai administrar, nós vamos administrar essa terra com perfeição. Lá no Salmo 37, versículo 11, já tinha essa promessa. Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na mudança de paz. Mas tem uma condição para isso. Ele qualifica essas pessoas como mansas. E mansidão também, no nosso contexto hoje, irmãos, às vezes a gente distorce. Porque nós consideramos mansidão como fraqueza. Hoje, falar que uma pessoa é mansa, ela é fraca, ou fala que ela é folgada, mas é manso, né? Mas a gente vê como isso, ou fraqueza ou folgado. Mas Jesus não está falando disso, meus irmãos. O manso que ele usa aqui dá a ideia de pessoa gentil, uma pessoa atenciosa, uma pessoa cordial, uma pessoa que sabe tratar o outro, uma pessoa que tem autocontrole, uma pessoa que não deixa a ira tomar conta do seu coração, uma pessoa que entende que ele vai receber as coisas não é pela força. E presta atenção, isso também é uma contracultura que Jesus está colocando aqui. Porque quando fala de conquistar a terra, como que se conquista um território? Sendo manso? Através de guerras, batalhas, forças. Mas Jesus fala que na verdade quem vai dominar não é esse que usa a força, mas aquele que deixa de usar a força. E isso é mansidão. Eu deixo de usar a força para crer na força de Deus, daquele que tem o domínio sobre todo o reino. Os mansos, nesse sentido, então, muitas vezes eles vão passar por privações. Muitas vezes nós temos que abrir mão de direitos, irmãos, para não entrar em conflito com pessoas. Mas a promessa é que aqueles que são assim, desfrutarão, possuirão toda a terra, a qual pertence a Cristo Jesus. Então, no dia da regeneração, haverá um novo céu e uma nova terra, que nós seremos herdeiros. Mas, terceiro aqui que Jesus coloca, por que nós seremos felizes? Porque nós seremos saciados. Saciados de quê? Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quando Jesus fala de justiça, aqueles que têm fome, sede, anseiam por justiça. A gente tem que entender que a Bíblia trata a justiça de 3 modos. O primeiro modo é o modo legal, que é a justificação, que é o relacionamento com Deus. Em Cristo, nós somos justificados. Em Cristo, Deus estabeleceu justiça. O segundo aspecto que a palavra de Deus traz justiça é a justiça moral. É a questão do caráter, da sua conduta de vida diante do Senhor. E a terceira forma é a justiça social, que refere-se à busca pela libertação do homem da opressão, a promoção de direitos civis, da justiça nos tribunais, da integridade dos negócios, da honra no lar, relacionamentos familiares e outros relacionamentos. O problema é que hoje nós valorizamos qual desses 3 tipos de justiça? Esse último, a justiça social. Quando você vê a pessoa clamar por justiça hoje, ela está clamando por qual justiça? É a justiça de Deus? A justiça da justificação em Cristo? Ela está clamando pela justiça moral, do andar correto diante de Deus? Não. Ela quer a justiça diante dos homens.
Nós somos assim, mas Jesus está falando que não é essa justiça. A sede e a fome de justiça, num contexto aqui, meus irmãos, é justamente olhar para o reino de Deus e querer a justiça do reino de Deus sobre nós. Que ela se estabeleça, que o juízo e a justiça de fato estejam diante de nós, na presença de Deus. Mais adiante, ainda no Sermão do Monte, Jesus vai falar isso. Quando ele fala sobre ansiedade, sobre as preocupações com as coisas da terra, com a justiça da terra, com as coisas daqui. Ele fala assim, Mateus 6,33, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas lhes serão acrescentadas. É essa justiça, a justiça do reino, porque nós vivemos um mundo injusto, mesmo, um mundo pecador, um mundo distante da justiça do Senhor. Então, essa justiça nós temos sede, é do dia que Ele vai voltar. O dia do juízo final. Não para que você faça assim, tá vendo? Eu falei que Ele ia voltar, agora você vai para o inferno. Não é essa a justiça. Mas a justiça de mostrar que Ele é santo. Que Ele é santo, santo, santo. Que nós somos pecadores, que carecemos da glória dEle, que está em Cristo Jesus. É essa justiça que você tem que desejar ver no mundo. Pessoas sendo justificadas em Cristo Jesus. Esses são felizes agora e serão futuramente também. Quarto, seremos felizes, porque seremos perdoados. Versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Por que a gente fala perdoado? Irmãos, quando fala de misericórdia, é de você se compadecer com o erro do outro. É você tolerar aqueles que te ofendem. É retribuir a ofensa com misericórdia. Assim como Deus faz conosco. O que Jesus está dizendo aqui, nós seremos completamente felizes, porque no novo céu, na nova terra, nós estaremos na condição de totalmente perdoados. E não haverá mais necessidade de perdoar ninguém, porque não haverá mais ofensas. Mas até lá, nós devemos agir com misericórdia, perdoando as pessoas assim como Deus nos perdoa. Então, perdoar e ser perdoado, demonstrar misericórdia e receber misericórdia, tem que andar juntos. Não tem como isso andar separado. Quinto, nós seremos felizes, porque nós seremos glorificados. Nós seremos glorificados. Versículo 9, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Não existe glória maior do que essa. De você ver a Deus. Ver a glória de Deus. Ver a presença de Deus. Nós vemos o Salmo 24 aqui. Davi, ele faz uma indagação. Quem pode estar na presença de Deus? Quem pode de fato estar na presença dele? Quem pode ver a Deus? E aí vai dizer que ninguém pode subir ao monte do Senhor se não for limpo de mãos e limpo de coração. Como Jesus fala aqui, os limpos de coração. O que Jesus está nos ensinando aqui, irmãos, é aquele que tem um coração sincero diante do Senhor. O próprio Salmo 24 vai falar isso. Quem é esse limpo de mãos e limpo de coração? É aquele que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. É aquele que tem a vida sincera diante do Senhor. Que tem um relacionamento com Deus de verdade. E presta atenção nisso. Se você quer ser feliz para sempre, o motivo da sua felicidade eterna não é porque a terra vai ser boa, não é porque vai ter frutos deliciosos, não é porque vai ter um rio de Coca-Cola,
Não é porque você vai poder jogar bola e ganhar todos os jogos e não se machucar. O céu, o novo céu e a nova terra serão bons, irmãos, por causa da presença de Deus. Você estará diante dele, mais de modo físico, palpável, na pessoa de Cristo Jesus. Você vai estar face a face com ele. Agora, se hoje eu não tenho um relacionamento com ele, eu não converso com ele, eu não falo com ele, eu não quero agradar a ele, o que eu quero fazer lá? O que eu quero é essa felicidade? E é isso que Jesus está falando. Você quer ver a Deus? Você quer estar eternamente com Deus? Já se relacione com ele hoje. Agora. Porque a presença dele já é real. Ele já está diante de nós, irmãos. Você pode falar com ele. Você pode ouvir a sua voz. Como nós estamos ouvindo agora. O íntimo do coração que Jesus está falando aqui. Não é a religião externa. Mas o que passa no seu coração. E o Senhor vê o seu coração. Por isso que Davi ora. Senhor, cria em mim um coração puro. E o sexto motivo aqui. Porque seremos felizes para sempre. Bem-aventurados os pacificadores. Porque serão chamados filhos de Deus. Mais algo para o futuro aqui, irmãos. Aqui Jesus fala daqueles que trabalham pela paz. Aqueles que buscam sempre se reconciliar. Deus promete que essas pessoas serão reconhecidas como seus filhos. Cada cristão, então, deve ser um pacificador. Seja na igreja, seja na sociedade, aonde ele estiver. Já viu aquele ditado assim? Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Tem muita gente que leva a vida assim. Eu não gosto de confusão, mas se eu entrar, eu só saio dessa se eu ganhar. E essa não é a perspectiva do reino. Primeiro, a perspectiva do reino é que você nem paga para entrar na briga. Você não paga nem preço algum. E segundo, se entrou, você paga para sair dessa briga. E o que é esse preço? Você se renunciar. Você se humilhar. Você ser manso. Você misericordioso. Você promover a paz. Jamais deveríamos nós mesmos, irmãos, procurar conflitos ou ser responsáveis por eles. Eu conheço crente que toda semana está em briga com alguém. Toda semana. Toda semana ele caça confusão no trabalho. Toda semana ele caça confusão com o vizinho. Não é esse bem-aventurado. Uma pessoa assim não vai ser feliz para sempre. Fica caçando confusão. Porque esses serão felizes para sempre, buscam a paz. Buscam seguir a paz com todo. Como Paulo disse, se depender de nós, tenhamos paz com todos os homens. E a bênção, particularmente associada a isso, irmãos, é de ser chamados filhos de Deus. É de ter a filiação, a adoção confirmada por todos. O que Jesus vai fazer é tornar explícito que nós somos filhos de Deus. No dia do estabelecimento final do reino, quando ele vier, ele vai separar aqueles que são seus. E todos verão que nós, de fato, promovemos a paz neste mundo. E verão que nós somos os filhos de Deus. E essa paz não é paz a qualquer preço. Essa paz custou o sangue de Cristo Jesus. Se podemos ter paz uns com os outros, é porque Ele se fez paz por nós. Então nós vimos, nós já somos felizes, nós seremos felizes, e um ponto importante que Jesus coloca aqui. Isso tudo, apesar das circunstâncias, apesar do sofrimento, apesar da perseguição. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Opa, perseguido, nós vamos tentar andar de acordo com os preceitos que Deus estabeleceu aqui, no discurso de Jesus, fazer tudo certinho, e ainda vamos ser perseguidos, ainda vamos sofrer. Essa é a lógica do reino. Até porque nós já pertencemos ao reino,
e aqui mais uma vez a ideia de hoje já somos felizes, porque deles é o reino dos céus. Porque, irmãos, se nós vivermos o que Jesus está falando aqui, de preceitos, nós estamos mostrando que de fato pertencemos já ao reino de Deus. E por pertencermos ao reino de Deus, nós seremos perseguidos. É o que ele fala aqui, o versículo 11. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Nós receberemos oposição neste mundo, meus irmãos, por sermos cristãos. Receberemos perseguição, injúrias. Não por causa de nós mesmos, mas por causa da justiça de Cristo, por causa do reino dele. E ele deixou isso claro. Nós vivemos um tempo hoje, meus irmãos, que o evangelho pregado é justamente o contrário disso. Nós vivemos um tempo que o evangelho pregado é que você vai ser feliz, agora, sem problemas. Ou que você, como cristão, não vai passar por sofrimento. E esse não é o discurso de Jesus. De fato, meus irmãos, Jesus, se fosse para ser um coach, ele era um fracassado. Porque as palavras dele aqui são pesadas, são duras. Ele não está massageando o nosso coração. Embora eu estou falando que nós seremos felizes, somos felizes, mas ele é duro, ele coloca a realidade diante de nós. Vocês são felizes, vocês serão felizes, mas vocês vão sofrer também agora. Ainda é tempo de sofrimento, ainda é tempo de choro, ainda é tempo de lamentar. Mas como devemos reagir diante disso? Ele fala no versículo 12: alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Jesus fala aqui, irmãos, é que nós como cristãos não devemos nos vingar a respeito dessa perseguição. Pelo contrário, ele fala: se alegre porque você é perseguido por causa do evangelho. Seja feliz, porque de fato você está no reino. Você pertence ao reino. E todas as bênçãos chegarão a você, que ele fala que as recompensas virão. Nós falamos sobre essas recompensas que ele nos dará. Não é coisas materiais, mas ele vai nos dar consolo, a terra, justiça, misericórdia. Nós o veremos para sempre, estaremos junto com ele para sempre. Então, apesar de tudo que podemos viver ainda, irmãos, nós podemos crer que nós somos felizes e viveremos felizes. O apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 3, versículo 14, ele fala assim: mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Está falando um apóstolo, irmãos, que sofreu perseguição. Pedro foi preso por causa do evangelho. Pedro foi morto por causa do evangelho. E ele termina: não tenham medo das ameaças e não fiquem angustiados, porque vocês já são felizes e serão felizes para sempre. Irmãos, nós podemos perder tudo aqui nessa terra, tudo. Podemos perder saúde, podemos perder família, podemos perder patrimônio, tudo. Perder até a vida. Mas a certeza que Jesus nos dá aqui é que nós herdaremos tudo nos céus. Não como uma recompensa meritória, mas porque a recompensa que ele vai dar é gratuita nele mesmo. E aí, a última expressão que Jesus usa: perseguiram assim também os profetas que vieram antes de vocês. Não é exclusividade nossa, não era exclusividade daqueles ouvintes. Todo o povo de Deus passa por isso. Todas as gerações. E todas as gerações são consideradas felizes, e todas as gerações serão felizes para sempre. E aí, mais um texto de Pedro, 1 Pedro 4,14. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória,
que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Ele confirma a nossa felicidade. Para concluir, irmãos, fechando as ideias aqui, as bem-aventuranças, elas descrevem o caráter equilibrado e diversificado do povo cristão. Isso aqui é para todos nós. Você não pode escolher um desses itens. Eu vou ser manso. Eu vou ser misericordioso só. Não, são todos. Esse é o caráter completo do cristão. Ele coloca aqui 8 qualidades para nós vivenciarmos. Essas bem-aventuranças são especificações do próprio Cristo para a nossa vida. As promessas que ele coloca aqui nessas bem-aventuranças, como vimos, têm um cumprimento no presente e no porvir. Desfrutamos agora das primícias, mas a colheita final ainda virá. Nós podemos afirmar que, pela fé, nós somos e viveremos felizes para sempre em Cristo Jesus. E essa certeza que nós temos, meus irmãos, essa felicidade eterna, não é porque você vai viver perfeitamente esses critérios que Jesus colocou aqui, mas porque Ele mesmo corresponde a essa perfeição. Ele, que é o humilde de espírito, Ele sendo Deus, Ele se esvaziou, se humilhou para assumir forma de homem, para viver e morrer em nosso lugar. Ele é alguém que chorou de fato e verdade pelo pecado do mundo, pela justiça de Deus. Observe isso. Todas as vezes que a Bíblia registra que Jesus chorou, Ele chorou mediante a isso, as consequências do pecado sobre o mundo. Ele lamentou pelo sofrimento humano. Jesus, Ele é o manso. Ele não fala isso? Vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, porque eu sou manso e humilde de coração. Ele é aquele que mais teve anseio pela justiça do Pai, ao tal ponto de se fazer justiça na cruz do Calvário. Ele é aquele que de fato é limpo de coração, porque nele não há pecado algum. Sempre houve sinceridade em seus lábios. E Ele foi perseguido, e perseguido até a morte. Ele é a bem-aventurança que nós temos, meus irmãos. Cristo é a nossa felicidade. Você quer ser feliz hoje? Você quer ser feliz para sempre? Você precisa de Cristo. Sem Ele, nada de felicidade. Zero. Só em Cristo. Quero finalizar com 3 aplicações. A primeira é tempo de se humilhar. Como eu disse antes, até puxei essa ideia, nós vivemos um tempo de que ser cristão é motivo de orgulho. Tem muita gente que tem orgulho de ser cristã. Não é isso. É claro que você se alegra por ser um cristão. Mas não é porque, eu vou botar na minha rede social, eu sou cristão. Mas não sabe nada do cristianismo. Não sabe nem quem é Cristo. As pregações da internet têm focado no valor do ser humano. E as pessoas gostam de ouvir isso. Gostam de exaltação do ser humano. O Evangelho, irmãos, nos chama ao contrário, nos chama a humildade, a mansidão, a renúncia. Não procure reconhecimento, não procure elogios nessa vida. Você não precisa disso para ser feliz. Segunda aplicação é tempo de chorar, irmãos. Nós precisamos chorar pela miséria do pecado sobre o mundo. Já viu como que nós acostumamos com o pecado? Liga o jornal, você vai ver notícias amanhã, com certeza. Feminicídio, vai ver notícias de agressão a animais, você vai ver notícias de homicídios, você vai ver notícias de assaltos, você vai ver notícias de abandono de crianças, por aí vai. E a gente vê e passa o canal. Nosso coração não se condói pelo mundo pecaminoso.
A gente tem que parar para observar essas coisas. E chorar. E rogar a Deus. Às vezes a gente quer rogar a Deus só por nossas causas pessoais. Mas o mundo está sofrendo, irmãos. O mundo não é feliz. E cabe a nós chorar por eles. E terceiro, é tempo de perdoar. Como promovedores da paz, o perdão é a nossa ferramenta. A felicidade só acontece se você tiver o coração perdoador. Faça isso hoje. Talvez você chegou aqui hoje brigado com alguém. Talvez você se aproximou do Senhor hoje com o coração rancoroso com alguém. É tempo de perdão. Porque não há felicidade sem perdão, irmãos. Não há. Não há. Porque se você não perdoa, você não conheceu o perdão de Deus sobre a sua vida ainda. Então, você não faz parte do reino ainda. Vamos orar.